Olá, eu vou me apresentar o dashboard sobre desastres e as previsões de desastres. E a gente decidiu ir para uma pauta de. A gente primeiro vou falar os datasets que a gente encontrou e achou interessante. Primeiro que a gente achou interessante foi esse, todos os desastres naturais de 1900 a 2021. E a gente achou outra parte muito importante, outro dataset muito importante pra gente, que foi indicadores de mudanças climáticas, que foram mudanças que aconteceram no clima de 1961 a 2022. E aí eu vou mostrar o layout primário, que são os filtros, que são os continentes e o tipo de desastre. E aqui é um botão que tem para salvar os dados todos os dados processados que estão sendo salvos em um arquivo CSV. Aqui opa, desculpa. Aqui mostra os dados salvos, limpos no caso. Aí a primeira parte aqui desse dashboard que a gente fez foi a visão geral que tem desses dados que foi feita. A gente mostra aqui todos os desastres registrados e a média da mudança da temperatura anualmente que teve, o total de vítimas e os danos econômicos que tiveram todos esses tipos de desastres. Eu vou mostrar a interoperabilidade que ele tem dos filtros que estão colocados. Por exemplo, a gente colocar para as Américas sumirem, o total muda, total de vítimas, os danos econômicos. Se mudar de tirar, muda de novo. A média da mudança de temperatura anual também muda, tudo muda. Aí eu vou recolocar aqui, ó, Europa, Américas. Ele mostra de uma forma geral, em todos os continentes. A mesma coisa acontece se eu retirar, por exemplo, cadê? Fome. Ele muda toda a situação em alguns momentos. Em algumas partes que tem essa interoperabilidade. Aqui muda, pelo menos, muda o total de desastre e a média da mudança de temperatura. E total de vítima, na verdade, muito eu, desculpa. Aí eu vim fazer uma análise visual geral, que eu fiz a média da mudança de temperatura por tipo de desastre, que é o quê? Se aconteceu uma mudança na temperatura média anualmente por causa dos tipos de desastre. Aí eu fiz essa média que aconteceu. Coloquei todos os tipos de desastre e embaixo a média que aconteceu a mudança na temperatura. Tanto que a menor é a massa de movimento, que foi 0,4. No lado direito já é diferente. Aqui ele vai mostrar o número de desastres que aconteceu registrado em todos os anos. Por exemplo, em 1961, que é aqui bem no começo, aconteceu 20 desastres naturais, que está aqui abaixo de 50 e antes de 1970. Mas, por exemplo, aqui, no ano de 2000, foi a maior quantidade de desastre que aconteceu, que foi 295. Mas se eu colocar outros momentos, ó, ele coloca todos os tipos de desastre e a quantidade que teve. E aqui embaixo foi um pouco diferente. Aqui embaixo ele registrou de 1961 a 2021 todos os desastres, em qual continente foi feito e em qual região foi feito. Que no caso ele mostra pela quantidade de desastre, onde pouco desastre é azul e muito desastre foi 600. No dataset que a gente encontrou, teve algumas partes que não tiveram esse desastre feito. Mas aonde foi, ele tem a quantidade total, por exemplo, no Brasil, que tem 244, no Canadá, que tem 125. Mas se você vier aqui modificar isso, alguma coisa no filtro, ele também modifica. Por exemplo, a América que some. Se eu colocar aqui, ó, a América volta. Mas essa é a interatividade que eu tive, que eu fiz aqui, que foi o número de desastre no ano, né? No, em toda a vida do dataset. Aí eu vou vir aqui no arquivo e mostrar essa primeira parte que eu mostrei. Aqui a gente mostra todas as bibliotecas
que a gente teve que importar para o arquivo. A primeira coisa que a gente acontece aqui é verificar se o arquivo do desastre e do clima, o dataset dos dois estão aqui. Se tiver, ok, ele continua. Se não, ele dá um erro. Aí aqui embaixo ele faz a limpeza de todo o dataset e ele verifica algumas anormalidades que podem ter. Por exemplo, ele cria uma tabela de mês, dia e final do dia e começo do dia. E também aqui tem embaixo, é que eu tava falando nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Ele faz. Cadê? Não, aqui. Aqui, ó. Que é para verificar se, no, se o ano que está no dataset está correto. Se no caso está no formato padrão, que é ano, mês e dia. Aí a gente também aqui embaixo, cadê? Deixa eu ver. Aqui a gente cria a tabela para remover. A gente remove algumas colunas que não vão ser usadas. E fazemos outros tipos de limpeza. Final do dia, a gente verifica, a gente faz a média também. Que está um pouco aqui em cima. Aqui. A gente faz a média. Aqui embaixo, cadê? A gente verifica o total de dano. A gente cria uma coluna para verificar o total de dano que aconteceu, puxando pelo dataset. E aqui embaixo a gente cria um título e o markdown, né? Que é essa parte aqui do dashboard e análise de desastre. Aqui embaixo a gente cria os filtros e coloca todos os continentes para ele verificar pelo continente e pelo tipo de desastre, que é o continente é esse aqui de cima e o tipo de desastre é esse aqui embaixo. E aqui a gente cria um método para ele baixar o arquivo CSV todo limpo, com os dados limpos. Que eu posso até abrir aqui para mostrar. Deixa aí, por enquanto que ele abre, eu explico as outras coisas. E aqui embaixo ele cria as tabelas que vão ser feito esse trabalho, que é a visão geral do mapa, que foi isso que eu expliquei agora há pouco, e outros que são análise do impacto humano, análise da duração, dados de detalhes e visão geral. A primeira parte que eu expliquei aqui no começo está aqui, onde ele faz exatamente o que eu falei. Ele faz uma filtração pelos dados da temperatura, total de vítimas, a mudança que teve na temperatura anual, o total de dano também que teve nessa época, o total de dano econômico no caso. E aqui ele cria essa análise virtual aqui desses dois tipos de análise. Cadê o precisa? Que é aqui, a primeira, que é de temperatura por desastre, e a segunda, que é essa aqui, que é a coluna também de grafo 2, que é do ano pelo número de desastre, que é essa aqui. E aqui embaixo ele faz o mapa que foi feito lá interativo que tem onde ele coloca todas as regiões, né, todos os países que estão lá e coloca a quantidade de desastre que aconteceu naquele país. E aí aqui embaixo vai ser a correlação do impacto humano, se teve ou não teve, no caso. Que é o que eu vou mostrar agora. Deixa eu ver se ele salvou aqui. Aqui, ó. Aqui está o dataset salvo, limpo, com todos esses dados salvos certinho. Aí, aqui eu vou mostrar, eu for feito a análise se sim ou não teve alguma correlação. No caso, esse primeiro foi se teve alguma correlação com a temperatura, com o clima da região, no caso, com as mortes que aconteceram nos tipos de desastre. No caso aqui, ele mostra que não teve nenhuma correlação, que está 0.021, que foi feito essa correlação foi feito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse daqui, ele faz essa correlação e na forma que ele faz essa correlação, ele verifica que não houve nenhuma correlação, só alguns pontos fora, que são esses, por exemplo. E aqui lá direito é a mesma coisa, só que em vez de ser
Mortos são os afetados. Se a temperatura teve alguma coisa a ver com as vítimas que foram afetadas nesse tipo de desastres. Aí tem aqui mostrando também é negativa, também é mostrado que não teve nenhuma correlação. E aí acaba essa parte. Eu vou mostrar aqui, que é essa parte aqui, ó. Aqui em cima foi de morte, aqui embaixo foi de afetados. Aí, opa, desculpa. Eu vou mostrar a análise da duração. Também outra correlação que a gente fez, que se que dependendo do tipo de desastre, a temperatura teve alguma coisa a ver, na média total, quase nenhuma correlação também foi mostrada nessa análise que foi feita. É em dias isso daqui. Que aí é mostrado em dias, porque no dataset do tipo de desastre tem a quantidade, tem os dias que foram feitos, que aconteceu os desastres, e tem a duração também, a média da duração que teve esse desastre. Aí a gente fez essa limpagem lá no início, e aqui a gente faz essa correlação com o total de dias que aconteceu o desastre e a temperatura, no caso, é, a temperatura da região que estava tendo, a média da temperatura, se estava muito quente, muito frio, nesse caso aqui. Quente para baixo, frio para baixo e quente para cima. Isso aqui tudo é uma média que foi feita entre toda a temperatura daquela região naquele dia específico. E aqui no outro lado vem os dados detalhados que tiveram todos esses dados que a gente estudou e ele está aqui já filtrado, tudo limpo, tudo certinho que foi feita essa análise. Eu vou ver com todos esses dados aqui. E aí eu vou mostrar aqui. Aqui foi a formato que foi feita a correlação. Aqui. A gente pegou a do dia e a temperatura da região. E aqui esse é o data frame limpo, tudo bonitinho. A criação desse data frame limpo. E aqui agora é a última tabela que eu vou mostrar, que ela é um pouco mais extensa, mais simples o motivo dela, que são os dados normalizados do que a gente fez, que é um dado com a escala 0 por 1. Aqui a gente tem todos os dados que a gente encontrou, pelo menos os principais, mesclado, tudinho, e com cada um escalando certinho. Também, toda análise foi feita com esses dados também, que estão aqui. E aqui embaixo a gente tem os dados agregados, né, que são dados secundários, que são dados importantes que se você quiser prestar atenção, que alguns foram usados, por exemplo, o total de afetados, total de morte, temperatura. Aqui foi feito só no mapa também, que foi o total de desastre. Aqui a gente está separado por região, no caso, que é por outros países. E aqui, no caso, os dados dos países. Por exemplo, Finlândia teve 3 total de morte, desculpa, 3 total de desastre. A temperatura foi um pouco elevada, no caso, ele foi um pouco mais quente do que a média, que aqui está 1,56. E o total de morte foi que não teve nenhuma morte. E o afetados teve 400 pessoas foram afetados pelo esse total de desastre com a correlação com a temperatura média. E aqui embaixo, lá em cima foi os países, e aqui embaixo são os desastres. Aqui tem todos os desastres que a gente usou, com alguns dados que foram o total de eventos, a temperatura média também, total de mortes, total de afetados e a duração média, que foi feito nesse última correlação de análise de duração. Basicamente, esse é o dashboard. Eu já mostrei como salvo ali em cima. Foi esse trabalho que a gente fez. Que ele, quando aperto, ele mostra todos esses arquivos salvos. Aqui, ele também é a mesma situação. Ó, se você mexer em alguma coisa, ele modifica aqui nesse arquivo. Por exemplo, aqui não está aparecendo no Storm, que é, que é gelo. Deixa eu apertar o rerun aqui. Pronto. Deixa ele dar um tempinho. Por que ele tá dando rerun? Ô, caramba. Puta.
Agora ele vai dar. Não, não, minto eu, aquele não. Aí, como